Olá, estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões. É um programa feito pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. Junto comigo, como sempre, a professora doutora Neide de Aquino Novos. Tudo bom, Neide? Olá, tudo bem? Bem-vindo a todos, né, que estão nos vendo e ouvindo. Nosso convidado de hoje, ele é doutor em psicologia social pela USP, formado em cooperativismo, assessor de movimento sindical, onde atua na ADS CUT e foi professor da PUC durante um tempo. Atualmente, ele é professor do Instituto das Cidades da Unifesp. Tudo bom, professor Egeu? Olá, obrigado. Tudo bem, sim. Prazer estar Bom, com vocês. o prazer é nosso e agradecemos aceitar o nosso convite. Egeu, hoje nós vamos falar sobre cidades e subjetividades. Por onde a gente começa? Essa é sempre uma pergunta interessante, né, do tema. Eu acho Uhum, que a gente começa justamente dizendo do que é a psicologia social. De certa uhum, forma, a psicologia social, ela é esse campo do conhecimento e também uma ciência que coloca o ser humano, ou que vai entender o ser humano coletivamente em meio a outros, né? Cada um em meio a outros. E esse meio não é pendurado na nuvem, né? Esse em meio a uhum. outros é um meio material, é um meio social, é um meio histórico que tem suas determinações que nós recebemos. Então, não são pessoas interagindo entre si sem circunstâncias. Tem as circunstâncias. E as circunstâncias da cidade ou do lugar, porque não é só a cidade no sentido urbano, né? Mas as circunstâncias do lugar onde as pessoas estão também conformam a subjetividade. Então, é um olhar para uma psicologia social enraizada nas pedras da cidade ou nas pedras da área rural também, mas nos lugares de encontro onde as pessoas, onde se dão as relações entre as pessoas. Então, Em digamos, é que uma medida, ênfase também no lugar. em que medida então, o lugar ele conforma, modifica, facilita ou dificulta a construção do indivíduo ou da subjetividade Sim, do sujeito? sim, sim. Então, os lugares, eles são múltiplos, né? Cada lugar é um. Não existe um lugar igual ao outro, assim como não existe uma pessoa igual a outra, né? Sempre que a gente encontra um lugar muito igual a outro lugar, a gente tem que ficar desconfiado da artificialidade desse lugar, né? Porque os lugares espontâneos, os lugares que surgiram, são sempre diferentes. E cada lugar conta a história, de certa forma, tem elementos ali que remetem ao passado, que remetem à trajetória daquele lugar, né? O Milton Santos que falava que os lugares são acumulações de tempos. Então, um espaço urbano é um espaço que acumulou muitos tempos, tem várias camadas de tempos na construção daquele espaço. E essas camadas deixaram marcas, e essas marcas influenciam nas formas ou nas maneiras como as pessoas se relacionam entre elas e constroem sua subjetividade. Então, a gente tem uma imagem de público e privado, por exemplo, muito relacionado à rua e ao ambiente interno, mas a rua é uma construção social. A rua é uma legislação também. A rua é uma forma de pensar o mundo que estabelece a rua, a calçada, o meio-fio, né? E tudo isso vai conformando uma imagem, uma visão de mundo. Então, os lugares, eles participam, sim, de várias formas, mas, sobretudo, eles, de certa maneira, nos colocam entre as pessoas da nossa época, da nossa contemporaneidade. A gente foi socializado em espaços similares e se entende a partir desses espaços similares. É diferente uma pessoa socializada na cidade de São Paulo e uma pessoa socializada numa aldeia. Tem outros marcadores ambientais que vão definir os espaços em outros termos, e a subjetividade em outros termos também. Agora, os espaços modificam, por exemplo, só para responder sua pergunta, não deixar Uhum. ela no Depois ar, eu né? já tenho uma curiosidade, hein, Gil? Tá ótimo, vamos conversando. Mas só essa questão do dificulta, né? Eu acho que diferenças. É diferente você ter espaço para brincar amplo e você ter o espaço de dentro de casa.
é diferente, não significa que seja melhor ou pior. Quem é criado num espaço mais reduzido vai provavelmente ficar mais atento às miudezas, a uma outra relação do que quem tem movimentos mais amplos, mais abertos. Se você está num ambiente perigoso, você vai aprender a lidar com os perigos de um jeito que quem está num ambiente todo controlado não vai, pensando nessas questões mais materiais, assim. Mas a gente pode ir longe nessas possibilidades. Conversa, né? Eu vi que você usou o plural, cidades, né? Uhum. Cidades. Bem, e aí, por exemplo, eu estou falando de São Paulo, não sei, você está falando de São Paulo também, né? Também. Estou falando de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito diferente das outras, muito grande. Como você estuda uma cidade tão diversificada como aquela que vivemos, São Paulo, que tem de tudo aqui, né? Acho ótima pergunta, Neide. São Paulo ela é múltipla, os lugares são múltiplos, tem histórias diferentes, né? O Brás é muito Sim. diferente do Morumbi, que é muito diferente de Cidade Tiradentes, que é muito diferente da Zona Sul, de Marcilac, por exemplo, que é uma área rural da cidade. São Paulo é diversa, é um mundo, né? Falando nesses aspectos, agora quando você vai para os aspectos também culturais, vai pensar nessas camadas de tempo, o que é a liberdade, né? O que você pensa quando pensa no bairro da Liberdade, ali, talvez nos bairros mais centrais da cidade? Pensa num bairro oriental ou pensa num bairro negro, por exemplo? Né? Então, são os espaços acumulados do tempo. A Liberdade conta a história das revoltas do povo negro de São Paulo. Então, eu acho que São Paulo tem uma diversidade, uma variedade linda e uma história muito bonita também nesse aspecto. Agora, como cidade no seu conjunto, ela tem algumas características próprias dela. Por exemplo, São Paulo tem macro e micro segregação. São Paulo tem uma segregação social, que é socioespacial. Então, os ricos de São Paulo estão na região central e oeste, região sudoeste da cidade, né, concentra a maior parte da riqueza e dos ricos da cidade, enquanto as periferias da cidade, sobretudo a periferia sul, passando as duas pontes da periferia sul, né, que são os bairros perto das represas, e a periferia leste e um pedaço também do noroeste concentram as regiões mais pobres, mais empobrecidas, com as populações mais empobrecidas da cidade. Então, essa é uma macro-segregação. Mas a gente também tem micro-segregações em espaços, tem divisões. Aquela foto que é um pouco assim um exemplo disso, que é aquela foto do Morumbi, com Paraisópolis e um prédio cheio de piscinas, é uma marca, uma fotografia dessa microsegregação, que segrega ali lado a lado a pobreza e a riqueza, né? Então, essas são características dessa cidade, que tem espaços muito definidos. E aí, por exemplo, a gente costuma falar de violência urbana no sentido da violência que acontece na cidade, né? Mas a segregação social é em si mesmo uma violência urbana, né? Por que a polícia se comporta de um jeito tão diferente nos lugares, nos jardins, vamos dizer, nos lugares ricos da cidade, dos lugares periféricos da cidade? Ela atua de maneiras diferentes. Num lugar ela parece proteger, no outro lugar ela parece agredir. É a mesma polícia. Acho que eu queria voltar um pouco para trás, né? Que assim, quando eu comecei a estudar psicologia, muito antes de você, Egeu, a gente não falava em subjetividades, a gente falava em indivíduos. E dava essa sensação de que a gente era um conjunto organizado, sem divisões. E a psicologia, ela se desenvolveu e a gente começou a entender que a gente não é um bloco, né? E a gente tem uma relação com a cidade. Então, assim, vou te pedir primeiro para contar um pouco o que a gente quer dizer quando a gente fala de subjetividades, né? Porque acho que isso também explica que nós não estamos, por exemplo, falando bem ou mal da polícia, mas do que isso significa na nossa compreensão de mundo e como a gente se relaciona com ele. Exato, perfeito, né? Eu acho que a gente aprendeu na psicologia social, sobretudo, mas a psicologia como um todo também, a entender o ser humano em contexto, né? E esse contexto
ele é de várias naturezas ao mesmo tempo. Então, ele tem um aspecto cultural. A gente aprende por transmissão também cultural. A gente aprende na tentativa e erro, a gente aprende direto agindo, mas também por transmissão cultural. Então, a gente aprende os preconceitos, por exemplo. E os preconceitos têm a ver com as classes sociais, têm a ver com os lugares de origem, têm a ver com as comunidades ancestrais que nos dão origem também, e a gente aprende isso. Então, é muito complicado imaginar um ser humano isolado, porque a fala, o pensamento, ele é social. A gente aprende uma linguagem que é social, e essa fala, esse pensamento, o tempo inteiro, digamos, a pele não é uma barreira para que meu pensamento opere no pensamento do outro e vice-versa, né? Então, nós não somos, de fato, individuais. A gente tem uma atuação individual, num certo sentido. Cada um de nós age individualmente e tem suas responsabilidades pela sua ação. Mas, enquanto formação, constituição, nós somos intersubjetivos, né? Nós falamos com as palavras dos outros, nós falamos com os pensamentos, nós expressamos os nossos pensamentos com os pensamentos que nós aprendemos. Então, é muito complicado imaginar um ser humano isolado, né? E isso coloca uma questão muito importante, que é, quando a gente não tem ideia de quais são as nossas opções e orientações escolhidas perante o mundo, a gente continua atuando perante o mundo com aquelas concepções, representações, ideias de mundo que a gente aprendeu na nossa socialização de maneira espontânea. Ou seja, nossos condicionamentos de origem, de classe, de tudo, junto com todos os preconceitos que vêm junto. Então, de certa forma, a tomada de consciência, que era um tema muito importante lá nos anos 70 e 80, não deixa de ser uma tomada de consciência dos nossos próprios condicionamentos, para que a gente possa mudar a orientação política nossa no mundo. Quando a gente não faz isso, a gente continua atuando com aqueles preconceitos ou com aquelas ideias das nossas origens. Então, a gente reproduz isso, né? Eu acho que esse é um aspecto mais importante nessa de a gente compreender, de alguma forma, passamos pela... É da gente compreender um pouco, né, que as coisas não são assim, né? Sair dessa ideia naturalizada. Elas se constroem assim, e, portanto, podem ser desconstruídas e reconstruídas de outras maneiras. Neide, fala, que eu passei em cima e eu ia nessa direção que você está pensando, Márcia. Nessa situação onde a pessoa ela vive a segregação, né? Ela sabe dessa segregação. Não é que ela não sabe, ela sabe. E ela quer modificar essa segregação. Eu lido um pouco hoje com o pessoal, meus alunos interferem lá em Paraisópolis, a gente conversa um pouco isso. Quer dizer, como emancipar, como você vê a intervenção do psicólogo social dentro, por exemplo, dessa segregação. Porque eles têm consciência, eles querem mudar, mas parece que estão meio que acorrentados. Quer dizer, porque mudar a cultura é uma coisa geracional, né? Como você vê isso para nos ajudar? Não, ótima questão, Neide, porque são vários elementos, né? Tem um lado que é essa percepção, a construção da percepção de que pode mudar, porque ela não está dada. Ela não está dada. O que está dado para nós é uma ideia de que eu vou ser aquilo que a minha família, que meu lugar de origem é. E estatisticamente também é assim. Se a gente pegar qual é o principal indicador de que classe social alguém vai morrer, o principal indicador é a classe social em que ele nasceu. Ainda hoje no Brasil. Então, e isso tem, às vezes, também relação até com escolaridade e com várias outras coisas. Então, assim, existe um acúmulo de condições que é histórico. Esse acúmulo histórico de condições coloca as pessoas num certo lugar. E não simplesmente vai mudar porque as pessoas vão mudar a cultura. Tem que mudar as condições também. Então, primeiro tem uma tomada de consciência da possibilidade da mudança. Essa tomada é coletiva, não é individual. Ela é coletiva na medida em que uns veem que outros conseguem. E ela se torna coletiva de uma outra maneira também quando essa possibilidade é construída junto. Por que a gente fala hoje tanto em coletivos na periferia? Coletivo na cultura, coletivo no trabalho, coletivos. Porque as pessoas juntas são mais fortes, elas se juntam para atuar.
Isso é absurdamente diferente da noção de emprego. A noção de emprego é uma relação individual entre uma pessoa e um empregador, que pode ser uma empresa, uma pessoa jurídica, ou pode ser alguém, né? A noção de coletivo é a gente se juntar para atuar juntos, atuar na cultura, atuar na arte, atuar sei lá, na tradução, atuar dando aula de idiomas. Quando as pessoas se juntam para atuar junto, elas conformam uma circunstância nova. Então, a possibilidade da transformação não está só na mudança cultural ou na percepção da possibilidade, mas na construção dessa possibilidade. E um dos elementos da construção dessa possibilidade de mudança é a união. São dois fenômenos principais. A associação entre as pessoas e, depois disso, um processo organizativo delas, de como elas vão buscar as condições, construir as condições dessa inserção coletiva delas. Quando isso acontece, as pessoas conseguem mudar. Você sabe que você foi me levando a pensar numa coisa que não tem nada a ver de coletivo e tal, mas há muitos anos atrás, um supervisor meu de psicoterapia, aquela coisa mais fechadinha, tá? Ele me disse assim: psicoterapia vai bem e é rápida quando o sujeito ele vai adquirir direitos. Ele vai descobrir que ele tem direitos. Ela é mais... a assimilação disso é mais simples. É difícil, mas é mais simples do que quando ele vai ter que adquirir deveres. Né? Ele acha direitos sem deveres. E aí nós temos dificuldade. Você não vê que essa mesma conformação de se aprisionar numa concepção de mundo está presente em qualquer classe social e fica mais complexo e necessita uma atuação mais forte quando a gente tem que pensar que alguns direitos não são necessariamente direitos, há deveres a serem adquiridos também por uma determinada classe social. O que você pensa a respeito? Eu acho que eu vou subverter. Acho que eu não vou me conformar a essa pergunta e vou subverter a pergunta. Porque acho ótimo, vai lá. Vou dar um exemplo, tá? O direito à moradia é um direito relativamente novo na nossa Constituição. Ele vem no conjunto dos direitos sociais, certo? Antigamente, nas constituições antigas, tinha os direitos de propriedade e alguns direitos individuais, a liberdade, segurança, algumas coisas. A Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, Constituição Social, ela estabelece os direitos sociais, vários. E isso muda o pacto social brasileiro, que passa a ter que construir um Estado, uma nação, voltada para a construção de um povo, e não simplesmente uma guerra de todos contra todos, como era o modelo anterior. E entre esses conjuntos de direitos novos, está lá o trabalho, a saúde, a educação, etc., tem a moradia. Como eu conquisto a moradia? Eu posso conquistar a moradia de muitas formas. Adquirindo a moradia, comprando a moradia, reivindicando a moradia no movimento social, para que o Estado provenha a moradia. Ou eu posso também me juntar com outras pessoas e atuar coletivamente em mutirão, em autogestão, para conseguir a moradia. Eu vou continuar reivindicando do Estado, mas eu vou ao mesmo tempo, ter uma atuação. Então, é uma atuação coletiva que vai reivindicar e vai construir ao mesmo tempo. São posições diferentes perante o mesmo direito. O direito é o direito à moradia, mas como eu me posiciono em relação a esse direito? Eu me posiciono de uma maneira passiva, como um sujeito que tem que receber a atuação do direito, como se o direito fosse uma graça que vai cair sobre mim, né? Ou eu me posiciono em relação a esse direito de uma maneira ativa, tanto na reivindicação quanto na construção da possibilidade do direito. Então, eu acho que são posições diferentes. Eu acho que a gente não se trata tanto, nesse caso, aí que é a subversão, né? De direito e dever, mas da posição ativa ou passiva em relação ao direito. Quando eu luto pela educação, eu vou ter uma relação com a educação diferente de quando eu espero a educação. Quando eu luto pela saúde, me envolvo na construção do SUS, participo do Conselho Municipal de Saúde, participo no Conselho da UBS, eu tenho uma relação com a saúde, com o direito à saúde, diferente de quando eu fico passivo esperando que as coisas aconteçam e que o SUS funcione bem.
Entende? É um posicionamento perante o direito. Eu acho que isso é mais importante. A gente precisa promover, como psicólogos, educadores, um posicionamento ativo perante a reivindicação e a garantia dos direitos. Quando você fala, a gente sente um vigor, a gente sente um empoderamento, a gente sente que realmente interagir com as pessoas, procurar as pessoas, muito mais do que uma frustração, porque a interação, antes de você formar um coletivo, há uma interação com as pessoas, e ali, e às vezes é complexo, nem todo mundo pensa da mesma forma. Então, existe uma situação que eu diria de subjetividade entre as pessoas, o aprender a falar, a dialogar, a expressar o seu direito, ou pelo menos como que eu vou ajudar? Quer dizer, eu sinto, enquanto trabalho com a educação, a complexidade que é favorecer a mudança. A mudança é necessária. Eu sinto que eu estou vivendo uma época histórica de muita revolução. Revolução. Está mudando tudo, a tecnologia, as relações familiares, as relações nos empregos e tudo. E esta potência, você, quando fala, nos transmite. Quer dizer, isto é possível, como Paulo Freire, né, fala, é possível ou é uma possibilidade? Agora eu pergunto para você, isso é possível ou é apenas uma possibilidade? Indagação freiriana. O que eu vivi desde a universidade até hoje, né? Eu me formei no ano 2000. O último ano de curso foi em 99 e a colação de grau no ano 2000. O que eu vivi nesses 20 anos de formado foi várias relações, vamos dizer assim, vários momentos de conquista. De conquista coletiva. Eu não estou falando das minhas conquistas individuais, estou falando de ver conquistas coletivas. Eu aprendi o processo associativo e de união das pessoas para o trabalho, que também é chamado às vezes de cooperativo, né? Na incubadora de cooperativas populares da USP, junto com o professor Paul Singer, com a professora Silvia Lezer, com a professora sumiu o nome dela, Sônia Krupa, né? Uma influência muito forte do Paulo Freire, da educação popular, e a gente viu isso acontecer muitas vezes, das pessoas se juntarem e transformarem as condições sociais, mudarem as condições em que elas estão inseridas. Então, por meio da autogestão. A autogestão é o nosso maior poder transformador. A gente só deixa ele de lado porque a gente aprendeu na nossa socialização que a gente tem uma inserção individual no mundo, que nos cabe procurar emprego. A gente aprendeu isso. Agora estão tentando dizer que não, que cada um é responsável por si, que cada um tem que empreender. Só que o empreender que é dito no mundo das fundações dos bancos é um empreender individual. É a busca de um microcrédito que você vai pegar um dinheiro para montar mais um salão de beleza do lado do outro e vai ficar endividado. É sempre uma saída que o capitalismo nos oferece como cultura, como possibilidade cultural, uma saída individual, da busca do emprego ou do empreendedorismo individual. O que eu vi ao longo desses 20 anos foram as pessoas conquistarem direitos por meio da associação delas, por meio da união delas para atuar juntas no mundo, no movimento de moradia, nas fábricas recuperadas. Eu assisti ao surgimento de mais de uma centena de fábricas recuperadas no Brasil. Fábricas que os trabalhadores recusaram o desemprego. Simplesmente disseram, não, a gente vai ocupar a fábrica e vai se manter aqui. Algumas dessas fábricas continuam existindo 20 anos depois. Outras fecharam por vários motivos, mas elas estão aí. Cooperativas de costureiras, de catadores, de um monte de gente que... Na agricultura familiar, muito mais. Eu via o surgimento, nesses 20 anos, de uma categoria social, que são o agricultor familiar. Antigamente não se falava em agricultor familiar. Se falava em pequeno agricultor, que era mais um pequenininho, pobrezinho, coitadinho, da subsistência, que estava ali. Hoje não. Hoje eles são super fortes, empoderados, eles estão em cooperativas de agricultura familiar, eles têm vários sistemas e centrais, tem a CONCRAB, que é a Confederação Nacional das Cooperativas de Reforma Agrária, tem a Unicafes, que é da agricultura, uma central também das cooperativas da agricultura familiar. Eles são fortes. O Movimento Nacional dos Catadores, que eram os catadores pobrezinhos,
se tornou, o movimento dos catadores é enorme. Hoje eles são uma central de cooperativa que chama Unicatadores. Então, eu assisti isso, eu não assisti outra coisa. Eu também. Eu estou vendo esse mundo destruído por essas opções políticas dos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar um processo organizativo nesse país excepcional. Excepcional. A sociedade civil fez nesse país, por meio da associação e da construção, muito. Então, eu não consigo ficar desanimado. Eu acho que a gente vai sair desse estado de terror que nós estamos muito melhor, porque hoje, diferente lá do ano 2000, nós temos uma experiência acumulada de 20 anos de autogestão em vários setores de organização popular na economia, coisa que a gente não tinha 20 anos atrás. Naquela crise do emprego lá do ano 2000, a gente estava precisando inventar tudo isso, e nós inventamos tudo isso. Hoje nós já temos. Então, o potencial dos próximos 20 anos é muito maior de transformação, de redução da desigualdade por meio da atuação coletiva. Então, assim, bom, eu vou mandar você falar com muita gente, que eu acredito nisso, como você, né? Que as pessoas falam, esse momento ingrato da vida, tudo difícil, tudo pessimista, né? Isso, eu falo, Deus do céu, existe uma possibilidade, existe um potencial, e a pessoa ainda continua, aliás, pelos meios de comunicação, muitas vezes, né? Não podemos esquecer, não podemos ser ingênuos, desfocando mais por essa situação catastrófica do que pela situação de saídas, né, de transformação. Né, Márcia? E aí Exatamente. a gente fica assistendo. É muito bom ouvir o Egeu, porque, de fato, você tem essa potencialidade. Infelizmente, a gente gostaria de continuar falando com você, Egeu, muito mais, mas a gente tem um minutinho e eu vou dar ele inteiro para você poder falar o que a gente não perguntou, o que você pensou falar e não falou, o que você acha importante. Que difícil essa escolha, eu devia ter pensado nisso antes. Eu acho assim, a gente tem potências, a gente vive um momento péssimo, não tô pondo pano quente, não. Nosso momento, ele é terrível em termos dos direitos, em termos das perspectivas. Mas quando a gente olha para as periferias e vê os coletivos de cultura atuando, não só sobrevivendo, mas produzindo, construindo, a gente tem que enxergar esperança, no sentido do esperançar, né? A gente vê a construção de algo novo e algo que não vem dos lugares óbvios, não vem do centro, não vem dos meios de comunicação, vem de uma construção nova, de uma construção de algo que a gente possa chamar realmente de uma sociedade mais coesa, mais forte, mais bem estabelecida, né? Com vínculos, com um reatar de vínculos. Agora a gente tem que olhar para os lugares onde isso acontece. Obrigada, Egeu. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Uma gentileza sua de estar conosco hoje. Obrigada, Neide, de estar sempre comigo. E a gente espera vocês numa próxima oportunidade. Até mais. Eu que agradeço.